5.000 homens. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, Jesus subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? João insiste muito no amor. Mas o que é o amor? Um sentimento que nos deixa bobos. Um sentimento que faz com que a gente não perceba os erros e, o pior, muitas vezes não compreenda as atitudes erradas que o outro comete. Quando estamos apaixonados, quando estamos amando, tudo que o outro faz parece certo para nós, não é assim? Ainda mais quando nós somos adolescentes. Amor do adolescente é a coisa mais linda que tem, nunca vi. Todos nós já passamos por isso, não é? Aquele amor bobo, que fica sem comer, fica olhando no celular, será que ele não vai ligar? Será que não vai mandar mensagem? Hoje, com o advento do mundo virtual, será que ele não vai mandar algum Facebook, lá para mim, uma mensagem no Facebook? Será que ele não vai cutucar o meu status? E vocês estão avisados? Vocês nunca levaram uma cutucada na internet? Mas é. Ainda tem aquelas frases apaixonadas, aqueles discursos. Mas será que amor é um sentimento apenas que mexe com o coração? Será que amor não é mais uma determinação da razão em vista do bem do próximo? Porque normalmente quando a gente ama, a gente se torna egoísta. Meu namorado, minha namorada, minha paixão, tudo meu. E aí aquele que olhar para ele ou para ela. Aí já não é amor, aí já é posse, é ciúme. Porque se você não consegue administrar sabiamente os ciúmes e a posse, é porque você não tem amor. Você tem, ali é uma propriedade. E na minha propriedade ninguém mexe. Não é isso? Alguém gosta que o vizinho fica pulando no quintal seu? Do mesmo jeito que você não pula no quintal do outro, você não quer que o outro pule no seu. E tem gente que trata o outro dessa mesma maneira. É minha propriedade. Olhou para a esquerda, você levanta a cara dele para a direita, não dá. Telefone fez. E que é isso? É mensagem? Quem que é? Quem fica esse número? A partir do momento que a gente passa para essa doença chamada ciúmes, já não é mais amor. Amor, primeira coisa que implica o desejo de que o outro esteja bem. Eu não posso colocar o meu desejo, eu não posso colocar a minha necessidade antes do desejo e da necessidade
necessidade do outro. Assim como o outro também não pode usar da minha vontade de colocar a sua necessidade, o seu desejo, ele usar e abusar para ser o centro do universo. Tem gente que é assim, sabe que o outro ama ele, faz dele gato e sapato. Você não conhece alguém desse jeito? Olha lá se a gente mesmo não fez isso com o outro, pisou, e ainda limpou o sapatão em cima dele. Porque ele me ama, se ele me ama, vai fazer tudo que eu quero. Isso não é amor. Amor é quando eu coloco a necessidade do outro e juntos trabalhamos para a nossa vida. Quando eu trabalho para o meu sucesso, quando eu trabalho para que a minha vida seja reconhecida e não ponho o outro também em evidência, eu estou sendo egoísta, eu não estou amando. É o que João nos fala do amor. Amar significa suportar o outro, como nos diz São Paulo. São Paulo irá dizer: suportai-vos uns aos outros, porque o amor implica suportar o outro. E a gente acha que amor é deixar o outro fazer o que quer. Mentira! Amor é respeitar as diferenças do outro, mas o outro também tem que aprender a mudar em vista do nosso amor. O amor, quando ele é unilateral, ele não existe. Ele só é bidirecional. Ele é uma mão de via dupla. Ele vai e ele volta. Ele direciona dois corações. Quando ele aponta apenas para um sentido em mão única, isso já não é amor. Talvez seja por isso que nós não consigamos amar a Deus. Porque Deus nos ama em mão dupla. Ele ama a gente, perdoa a gente, e mesmo quando a gente faz alguma coisa errada com Ele, Ele ainda nos perdoa. Agora, nós não amamos Deus dessa maneira. Para nós, Deus é 192. Um corpo de bombeiros, um SAMU, um policial, um socorro, um 90, todo desespero, vamos ligar para a polícia. Para nós, Deus é isso, não é amor. Ele é o resgate na hora que eu preciso. Ou então Deus é um banco que eu fico investindo. Esse mês eu vou investir 1/3 na Divina Misericórdia. O mês que vem uma ladainha ao Sagrado Coração. No mês seguinte uma novena a Nossa Senhora Desatadora dos Novos. E eu vou depositando, Agora é hora de resgatar. Senhor, eu quero milagre, vamos lá. Cadê meu milagre? Investi tanto, cadê meu milagre? E tem pessoas que fazem isso com Deus. Mas eu rezo, eu comungo, eu vou na igreja, eu participo da missa. Por que a minha vida não está certo? Porque você vê Deus como um investimento a curto, médio ou longo prazo. Não importa. Você vê Ele como um reembolso. Eu acredito no Senhor. Devolve a graça, por favor. Não é assim não, gente. Amor que completa-se com uma fé é um sentimento, é uma disposição, é uma tomada de consciência que educa o nosso coração e admoesta, ou seja, enverga a nossa alma, o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos demais, prepotentes, e achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito. Eu pergunto a você que namora ou você que é casado, ou você que está noivo, prestes a casar. Você sabe ceder ao outro? Ceder ao outro é fazer, colocar a vontade do outro em primeiro lugar, às vezes acima da sua vontade.
Você sabe fazer isso? Se você não sabe, é casado, aprenda. Se você namora, se você está noivando, trate de aprender antes de ir para o casamento. Porque senão sua vida vai ser um inferno. Os dois têm que aprender a ceder. Quem ama, cede. E quem cede, sabe respeitar a necessidade do outro. Porque amar é ver a necessidade do outro antes da sua. O pai está torcendo a orelha hoje. Mas como é que eu vou falar de amor? Tem que falar do que é verdade. Amor implica responsabilidade. Responsabilidade que foi vivida por Jesus ali no Evangelho. Ele saciou a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pelos discípulos, vai todo mundo embora, cada um se vira, se morrer ou desmaiar no meio do caminho, não é culpa nossa. E é um comprometimento de muitos cristãos. Eu venho na igreja, eu comungo, volto para casa. Se o outro não vem, azar o dele. Mentira, azar o meu. Porque aquilo que eu comunguei, aquilo que eu rezei, não valeu nada. O comprometimento, a oração eucarística, o pão verdadeiro que eu comungo, se faz autêntico quando eu vejo a necessidade do outro. E Jesus tenta nos ensinar isso na multiplicação dos pães. E o mais bonito de Jesus, terminada aquela refeição, aquela partilha, ele vai grupo por grupo despedindo as pessoas. Um por um ele se despede e deseja uma boa noite, uma boa viagem de retorno. Depois ele vai rezar. Só que antes de fazer isso, o que ele faz? Manda os discípulos em missão. O que é mandar em missão? Vai trabalhar. Você ouviu o que eu falei? Vai pôr em prática. Não é isso que você faz com o teu filho? Não é isso que você faz na sua empresa, onde você trabalha? Você não recebe uma ordem? Você não tem que colocar aquela ordem em prática? É o que Jesus faz com a gente. Você aprendeu, você experimentou, agora vá e multiplica isso que eu te passei. E os discípulos, a contragosto, vão. Vocês prestaram atenção? Tem uma palavra muito forte nesse evangelho de hoje. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Obrigou. O que significa isso? Os discípulos estavam acomodados. É fácil falar de Jesus dentro da igreja, não é? Todo mundo é cristão, todo mundo é católico, ninguém vai ficar olhando para o outro de rabo de olhos. Todo mundo aqui, indiferente do que falar, todo mundo vai aceitar o testemunho, a opinião dele aqui dentro da igreja. Bota o pezinho para fora, vamos ver se é a mesma coisa. O desafio dos discípulos é evangelizar aonde eles não são conhecidos. O desafio de nós cristãos, sermos cristãos lá fora, aonde o mundo exige de nós uma postura coerente com aquilo que nós professamos. E nós nos intimidamos. E nós não falamos nada. É fácil falar da novela, é fácil falar do BBB 13 que está começando, é fácil falar de futebol. E por falar nisso, o Brasil ficou entre os 5 primeiros mundiais do mundo, graças ao Corinthians, que aumentou 30 pontos na contagem. Tudo isso é fácil falar. Mas falar de Jesus Cristo, que é o pão eucarístico que nos alimenta, isso dá trabalho. Ah, mas eu não sei. Eu não fiz teologia que nem um padre. Eu não estudei que nem um padre para falar de Jesus. Agora eu pergunto: você fez curso de técnico de futebol? Não. Mas você é padre de futebol. Você fez curso
de artes cênicas para ser um ator, para ser um diretor? Não. Mas você sabe interpretar e falar nas novelas muito bem. E não consegue falar de Deus que te alimenta. É esse o desafio de nós cristãos hoje. Falarmos de Jesus Cristo àqueles que o conhecem, mas não assumem. Falar de Jesus Cristo para aqueles que muitas vezes estão dentro de casa. Eu falo para vocês, experiência própria. É mais difícil converter alguém da sua família do que alguém que está fora da sua casa. Porque como tem o ditado, santo de casa não faz milagres. Irmãos e irmãs, Cristo nos mostra nessa leitura tão bonita que Ele não nos abandona. Mesmo que o nosso barco esteja sendo atormentado pela tempestade, mesmo que o nosso barco esteja entrando água por causa da tormenta que está acontecendo na nossa vida, Deus não nos abandona. Ele vem caminhando junto conosco e, se for preciso, Ele passa à nossa frente para abrir os nossos caminhos. E quando Ele não passa, Ele permanece junto conosco. É isso que nós temos que aprender na liturgia de hoje. Deus está conosco. Ele é chamado Emmanuel, Deus conosco. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Doenças, calúnias, difamações, o demônio. O demônio é o ser mais miserável que existe no mundo. O demônio é o ser que menos tem poder. Porque ele, pela graça de Deus, ele é exorcizado, ele é expulso pelo ser humano, aonde a graça de Deus age. Por isso eu não tenha medo do demônio, não tenha medo das ciladas e tentações que existem preparadas para você. Confie em Deus, pois o seu barco, quando está com Cristo, está sendo bem conduzido pelas mãos de nosso Deus. E que este Cristo misericordioso, que com as mãos levantadas abençoa e mostra para nós o caminho a seguir, que cada um de nós volte para casa hoje abençoado, renovado e convertido à graça e à misericórdia de nosso Deus. Amém? Amém. Vamos cantar.